Tudo certo, ótimo dia a você, Carol, a Isabel que está aqui conosco e a todos que nos assistem. Por que ela deu a deixa? Tivemos manifestação, como a Isabel comentava, de uma pasta do Departamento de Estado dos Estados Unidos, condenando essa decisão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o assunto com Gabriel Monteiro é o tarifaço, porque eles também estão de olho em qualquer tipo de manifestação que venha interferir nessa possível negociação entre o governo brasileiro e o governo americano. Tivemos ontem uma declaração do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de que minerais críticos e terras raras podem entrar num acordo com os americanos. Para começo de conversa, o que isso significa para o governo brasileiro colocar esses elementos nessa negociação? Perfeito. O que são estes elementos, Carol? São elementos essenciais para a exploração de alguns segmentos específicos. Por isso são denominados materiais críticos, minerais críticos, terras raras. Eles são utilizados, por exemplo, na fabricação de aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, televisores, são utilizados também para a fabricação de baterias, que parecem ser talvez uma nova fronteira explorada pela indústria mundial por conta da transição energética e por isso são essencialíssimos. As terras raras, em específico, são terras ricas nestes minerais e também outros materiais químicos que, quando refinadas, podem ser utilizadas na indústria. Hoje, quem domina este segmento, refino de praticamente toda a terra rara que nós temos no mundo, é a China. A grande maioria do que é refinado vem diretamente da China, por isso uma preocupação do governo norte-americano de garantir acesso com seus parceiros comerciais a estes minerais e principalmente a estas terras raras. Vem sendo o ponto principal das negociações de Trump com alguns países parceiros. Eu destaco a Indonésia, eu destaco a União Europeia e pode ser ponto-chave para nós entendermos o que vai ser negociado com o Brasil. O Brasil tem uma imensa reserva destes materiais, tanto os minerais críticos que entram, por exemplo, lítio, cobalto, nióbio, cobre, quanto essas terras raras. Especificamente as terras raras, nós temos a segunda maior reserva do planeta, mas hoje pouco explorada no Brasil por conta de falta de capacidade de investimentos e também alguns entraves regulatórios. O que pode estar em jogo? Essas negociações para a aproximação do setor de exploração de minerais aqui no Brasil com os Estados Unidos. Talvez, Carol, por meio de joint ventures, que são aquelas parcerias entre empresas. Cria-se uma nova empresa que é meio brasileira, meio americana, para fazer o desenvolvimento aqui no Brasil. Colocar os minerais críticos nessa mesa de negociação é trazer de volta a lógica comercial para o tarifaço, é tentar encontrar um ponto em comum para iniciar as negociações, porque na parte política, nas críticas ao Supremo Tribunal Federal, nas tentativas de intervenção nos processos judiciais aqui no Brasil, não há negociação. É uma tentativa do governo brasileiro de separar o que é comercial do que é político e tentar trazer de volta essa lógica para as negociações, que desde o início parece perdida, já que o Brasil é um dos únicos países que tem déficit comercial com os Estados Unidos, que parecia ser o grande motivador deste tarifaço de Trump. Podem ser algumas alternativas, mas o governo e o Congresso Nacional estão devendo uma nova regulamentação para a exploração destes minerais. Já é prometida para o final do ano. A gente deve ver essa discussão se intensificando no segundo semestre. E claro, como estamos com a legislação, a regulação ainda em discussão, deve ser um entrave para as negociações. Mas é ponto de interesse dos Estados Unidos, nós temos o que oferecer, nós não exploramos estes materiais na forma como deveríamos explorar por conta do tamanho das nossas reservas, então seria talvez um dos únicos pontos de ganha-ganha nessa discussão comercial com os Estados Unidos.